Boa tarde. Eu vou começar usando uma saudação do Pedro Gabriel. Saudações libertárias, democráticas, fraternas e antimanicomiais. Principalmente democráticas. Eu queria agradecer a equipe organizadora pelo convite, né? E também a equipe do CAPES Infanto Juvenil Aquarela, que eu sou gerente desde quando o CAPES foi fundado, que foi em 2010, em dezembro de 2010. E eu vim contar para vocês uma experiência muito boa nossa, muito gostosa, muito bonita, que é uma rádio que nós montamos em 2015, que funciona até agora, e que é uma experiência de dar voz às crianças. Eu não fiz PowerPoint, eu vou seguir um texto, que eu me organizo melhor assim. Eu vou tentar suprimir um pouco a parte... Tem alguns embasamentos teóricos importantes, então, algumas vezes eu vou dar um tempo e vou ler isso, porque eu acho que é fundamental para a gente seguir no diálogo. Mas isso é um artigo que está no caderno, foi um caderno especial que a gente publicou da Revista Brasileira de Saúde Mental. Nós publicamos no ano de 2015, 2016, desculpa. E eu acho que colocar na internet, Quem é o Dono da Voz? Uma experiência radiofônica de um CAPES infanto-juvenil. Bom, dar voz aos nossos usuários, né, crianças e adolescentes, nós temos crianças de 0, não temos de 0, temos de quase 1, de 1 no CAPES, mas o CAPES é aberto para isso, a 18 e um pouquinho, né, vai passando um pouquinho, a gente tem dificuldade de dar tchau, né? É um desafio, né? E eu não tenho nenhum pudor em dizer que nós somos ainda bebês. A gente está engatinhando na questão de dar voz aos nossos usuários. A gente acaba pensando que ter tatuagem, piercing, pintar o cabelo de colorido, sentar no chão, usar roupa rasgada, estar se vestindo como adolescente, muitas vezes a gente pensa que somos e não estamos sendo, né? Não é para ser também. Pode se vestir do jeito que quiser, mas a gente precisa se aproximar mais deles de verdade. E isso é um desafio, porque são muitos egos, né? Nós sabemos tudo, nós sabemos o que eles querem falar. Eu, na minha formação, eu sou psicóloga de formação. Minha orientação teórica é a psicanálise. E a gente interpreta, né, todas as ações. Por sinal, é muito importante, é muito bom. Vamos continuar fazendo isso, mas vamos também refletir sobre isso. O CAPES Infantil de Parelheiros ele fica no extremo sul da cidade de São Paulo. Dessa cidade aqui, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma zona rural. E é bem longe. Daqui, deste centro, eu estou pensando que deve ser uns 40 quilômetros, do CAPES até aqui. Mas a região sul, a região de Parelheiros, ela é Parelheiros e Marcilac, fica a 15 quilômetros de Itanhaém. Então, só para vocês entenderem a distância do que eu estou falando. É mata, né? Por isso que teve, talvez vocês tenham que saber, porque apareceu tanto na televisão por conta da febre amarela, que a gente fez bloqueio, todo mundo trabalhou nas férias. Até o CAPES teve que sair para vacinar, enfim, a gente está naquela região, que é uma região de mata, né? Tem muitas comunidades, tem uma desorganização de ocupação, assentamento de terra. O IBGE, né, ele coloca como o pior índice de desenvolvimento humano de São Paulo, então é o pior lugar para se morar em São Paulo, é Marcilac, o segundo pior é Parelheiros. Considerando que a região tem esse assentamento rural, né, então, isso dentro... Não tem saneamento básico, água, fossa, enfim. Mas tem bastante equipamento de saúde. Nós temos o prazer de trabalhar com uma população dentro do que a RAPS preconiza. A gente está para 200 mil habitantes, com uma equipe de 22 profissionais. Então, a gente consegue fazer
um trabalho bacana nesse território. Bom, como que surgiu a rádio? Esse CAPES ele faz parte também da rede de enfrentamento e contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes da região de Capela do Socorro e Parelheiros. São Paulo é dividido por distritos administrativos. A Zona Sul toda tem 5 distritos. Aí tem Capela e Parelheiros. Tá? Só para vocês saberem, são mais próximos. Na Capela tem o Grajaú, que é mais famoso, mas a gente está na parte rural. O Grajaú é mais cidade. E aí, em 2015, a rede ela solicita para quem compõe, são vários serviços, né, que tentam fazer esse enfrentamento à violência e exploração sexual, que se trabalhasse a temática de sexualidade com os adolescentes, dos seus serviços, de qualquer forma, da maneira que achasse melhor. E aí, então, a equipe pensou, na verdade, 3 profissionais dessa equipe, uma enfermeira que está aqui, que frequenta as reuniões da rede, né, um oficineiro que elas trouxeram uma psicóloga que queria fazer um grupo com adolescentes e aí se sentiu também mobilizada através dessa temática, e aí um oficineiro que ele tinha acabado de chegar no serviço para compor a equipe e que tem experiência com rádio. Então, ele falou, por que a gente não fala... Ninguém vai falar de sexo, a gente precisa pôr um microfone, precisa pôr um interlocutor, precisa fazer com que... dar um lugar à voz, que não seja um lugar diretivo. Então, eles pensaram nessa rádio, eles ficaram bastante tempo pensando em como começar essa oficina, e as equipes... E aí foram sendo encaminhados alguns adolescentes, né? A preocupação de que a voz e suas modulações podem, assim como acontece com os atores, representar outro sujeito, que não o sujeito dono da voz, fez com que a equipe percebesse que poderia trabalhar com usuários que tivessem dificuldades na interação social a partir da temática da sexualidade. Construir essa oficina em um serviço de saúde mental com crianças e jovens cujas limitações se referem fortemente a questões relacionadas à fala e à comunicabilidade tornou a proposta da oficina de rádio ainda mais desafiadora. Nós pesquisamos um pouco e descobrimos, assim, né, tem um conhecimento, é conhecido a Rádio Tantã da Rede de Santos, então a gente não inventou nada, a gente só quis experimentar esse dispositivo de cuidado, né? A gente não tinha nenhuma pretensão, de formar os meninos em atores, em locutores, e nem de ter um grande programa de rádio e que isso fosse... Né, não tinha essa expectativa. Pensou-se na rádio como um meio, não como um fim, um meio para pensar cidadania, um meio para soltar uma voz que não fala, uma fala que não expressa, uma expressão que não comunica. E nos apoiamos no conceito de arte como comunicar pela cidadania, né? A equipe também se apoia muito num autor, que é o Delenny, quando afirmamos que o indivíduo fala, mas não é ouvido, existe, mas também não é visto, e desta maneira torna-se mudo e invisível, entretanto, não significa que ali não haja som ou imagem. Trata-se de uma não comunicação com seu interlocutor, o qual ocupa um lugar do outro que não o vê e também não o escuta, porque está acostumado com linguagens e alheio a tudo que não está já formatado anteriormente. A equipe se apoiou neste autor para apostar em uma rádio onde os apresentadores e repórteres têm problemas com a fala e com expressar-se, dentro dos padrões convencionais. O sentido da rádio se dá ao se tratar de um dispositivo de dar lugar à produção de novas linguagens e a possibilidade de nova significação, discursos e narrativas. Quando a voz falta, o indivíduo é, então, privado do poder de expressar-se. E expressar-se veio a ser privilégio mais precioso que todo o mundo, ao que parece, reivindica ou deveria reivindicar. Nós também
obviamente, né, sempre nos apoiamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é um sujeito de direitos, e sim é. E na reforma psiquiátrica, obviamente. E aí eu vou lembrá-los do texto, né, do Poder Contratual do Ticanori, de 1996, onde o Tica ele coloca que todos os dispositivos, né, para incentivar o poder contratual, ele usa uma palavra jurídica, que chama adjudificação, que significa dar posse. E me tocou muito, né, quando a gente vai pensando tecnicamente o nosso processo de cuidado, que não é fingir que a gente está ouvindo, que não é fingir que a gente está fazendo... Muitas vezes a gente está ali brincando, fantasiando, mas isso tem que ser de dar posse, de verdade, mesmo que esse pitoco tenha 3 anos, ou tenha 17, 18. Né? Como que a rádio, o modelo da rádio, né? A gente ainda tem a grande pretensão de pôr ao ar, mas ainda não chegou lá. A ideia é fazer fazer com que ela fique ao ar via web, né? E então ela é uma rádio acontece. Ela acontece ao vivo, então é um programa ao vivo que acontece com começo, meio e fim, com pauta, é tudo certinho, assim. Só que ele acontece assim, os serviços nos chamam, a gente experimentou pela primeira vez nessa feira do adolescente, então a gente ficou treinando, os meninos fizeram um script, fizeram várias ações, exercícios mesmo de rádio e tal. O tema da sexualidade ele foi ficando mais em segundo plano, né, porque foi toda a experiência deles de estar em posse de um microfone e se ouvir num outro lugar. Né? Então, isso foi algo bastante significativo. E, nesse processo, né, a gente pensou também em fazer umas transmissões por WhatsApp, mas deu muita briga entre a equipe, porque a equipe também não queria que o celular fosse disponibilizado, enfim. Então, ficou com a ideia de ser uma rádio acontece. Então, os serviços nos chamam, às vezes, a rede, os eventos, e a gente leva a rádio lá com os meninos, com os profissionais, com os nossos equipamentos, e isso vai acontecendo. Ao longo do processo, foi necessário diminuir as expectativas e voltar várias vezes ao ponto inicial. Eu retomo com vocês. São meninos que frequentam a rádio com alto grau de dificuldade de interação, né? Com trocas fonêmicas, com... Eu não vou dizer que chega a ser uma gagueira, porque não tem esse diagnóstico, mas que demanda do ouvinte uma certa paciência, né? E que tem uma dificuldade de relacionamento entre eles, quanto mais entre outros meios na escola, enfim. Então, o produto, né, era o encontro, e não a produção desse encontro, especificamente. Né? E aí isso foi muito interessante, porque foi um processo que a equipe se surpreendeu com a capacidade desses meninos, então nos coloca num outro lugar, né, de nos provocar mesmo, de pensar, nossa, será que ia dar certo? E foi dando. E aí eu vou contar a história, eu fiz um recorte do primeiro ano da rádio, que foi o processo, então, de treinamento até a feira do adolescente, e os adolescentes que participaram dessa primeira feira, desse primeiro ano da rádio. Então, eu vou contar rapidamente a história de cada um, e como que eles se conversaram lá, e como eles se organizaram e superaram os desafios. O Antônio, de 18 anos, com diagnóstico de TDAH, ficou recluso por 1 ano na Fundação Casa. Na época, encontrava-se em regime de liberdade assistida, mostrava-se introspectivo, tímido, verbalizava somente quando estimulado, e, mesmo assim, de forma monossilábica. Mas demonstrava interesse em aprender coisas novas durante o período que passou. Recluso, escreveu letras e músicas que falavam sobre o amor para com o outro. A Jennifer, com 17 anos, teve uma tentativa de suicídio por intoxicação exógena. Nos momentos de crise, se automutilava, com cortes nos braços que geralmente
são cobertos por moletom. É bela e demonstra preocupação e cuidado com o cabelo, que estão sempre muito bem alinhados. Articulava a fala com facilidade através da voz suave e marcante. O contato com o outro se dava de forma reservada. Contudo, à medida que se conhecia, tornava-se próxima, mantendo uma certa desconfiança. O Luciano, com 16 anos, apresentava deficiência intelectual leve. Estabelece contato distanciado, por vezes intolerante, necessitando de intervenções pontuais. Participava ativamente dos projetos desenvolvidos no CAPES, onde evidenciava-se a dificuldade de interação. Na verbalização, era repetitivo, com dificuldade na articulação do discurso, o que denotava um esforço e paciência do ouvinte. A Mariane, com 14 anos, apresentava rebaixamento cognitivo, expansiva ao contato com o outro, que produz dificuldade para o relacionamento interpessoais. Ela era muito expansiva e ela tinha muita dificuldade de ter amigos por conta dessa expansividade. Possui crítica prejudicada acerca das consequências de seus comportamentos inadequados. Apresenta boa circulação no território, carismática e comunicativa. No discurso, tem trocas fonêmicas e dificuldades de dicção, o que compromete a compreensão de suas palavras. Frequentou a escola, porém não é alfabetizada. Ao se referir à condição dela, ela sempre falava assim: sou especial. E aí era uma boa desculpa também para ela não... Quando ela não dava conta de alguma coisa, ela já usava essa desculpa. O Silvinho, com 16 anos, foi diagnosticado na primeira infância com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Abandonado por sua mãe, que escolheu deixá-lo e levar com ela os irmãos que não davam problemas. É cuidado pelo pai e busca constantemente um lugar e uma família. Tem como espaço de circulação social o CAPES e a igreja evangélica, que é bastante frequente no território. Muito curioso, sempre presente através de perguntas. Gosta de abraçar e beijar. Tem um amigo imaginário que o acompanha em todos os momentos, participando ativamente dos diálogos estabelecidos. Inclusive, tudo que ele faz de errado é o outro Silvinho que faz. Né? E ele conversa o tempo inteiro. Eu troquei os nomes, tá, gente? Eu só estou com medo de errar aqui na hora de falar. Ele é o outro que fala. Então, fica quieto. A tia já não falou para você ficar quieto? Né? Então, ele fala... Às vezes, ele telefona para o outro Silvinho também. Pega o telefone lá do CAPES e fica falando. Tem esse comportamento, esse garoto. Então, os encontros aconteciam... E acontecem até hoje, mas naquela época, né, de 2 horas de duração, uma vez por semana. Foram feitos vários jogos técnicos de contar uma história, o outro terminar. O objetivo era falar da temática da sexualidade. Os primeiros encontros foram com muito silêncio. A equipe sustentou aproximadamente 40 minutos de silêncio. E foi um processo importante para todos, e o silêncio foi trabalhado também. E foi dito que no silêncio também pode ter comunicação. Né? A equipe foi sendo mais concreta com eles, foi se comunicando através de mímica, e aí isso foi deixando eles mais à vontade, e a coisa foi acontecendo. A voz passou a ser ouvida, e veio a preocupação com o que se fala e como se fala. E o pensamento passou a ser organizado para a produção da fala, que até então não era ouvida, como tantos agudos e graves. Durante esse processo, né, eu vou considerar os meninos aqui na minha fala os protagonistas e a equipe técnica coadjuvante. Tá? O garoto, o Luciano, ele foi se colocando muito potente, numa capacidade, talvez, de ser um âncora. A equipe coadjuvante foi pensando que ele poderia ser um âncora.
E ele tentava se expressar e falando, assim, só que ele tinha uma dificuldade, que ele perdia a voz. Ele falou: eu não sei o que tenho que dizer, mas a palavra não sai. E essa frase dele, a palavra não sai, foi trabalhada por todos os radialistas ali, os protagonistas, e eles inventaram um jargão. Então, o Luciano ia apresentando, e quando ele, né, travava, a palavra não saía, os meninos pensaram numa solução. Eles falavam assim: vamos de música. E aí o que ficava na mesa de som colocava música. Ele tinha um tempo de recuperar o discurso, e aí ele dava um sinal para o garoto com a mão, e aí ele fazia um sinal lá, do tipo, abaixa a música, e aí o garoto abaixava a música. Isso foi treinado muitas vezes, porque eles queriam fazer uma apresentação bacana no dia da feira. A feira, ela aconteceu e acontece todo ano, né, assim, em alguns pontos da cidade. E nessa vez num lugar muito lindo, assim, que é uma represa que tem lá na Zona Sul, e como se fosse uma praia de água doce, e aí tinham várias tendas, tal, e a gente tinha uma tenda, que era a rádio, com nossos equipamentos, enfim. Não são muitos, tá? Depois eu conto como é que é o financiamento. É CAPES, né, gente? É CAPES, é SUS. Um outro ponto extremamente importante foi que eles perceberam que não dava para ter um roteiro escrito, porque a maioria não sabia ler ou lia com muita dificuldade. Uma das garotas tinha essa condição de ler, então eles inventaram um roteiro oralizado. E faziam alguns sinais e alguns escritos com letras desse tamanho mesmo, assim, grudadas na mesa, e ali, por ali eles iam se organizando. A Mariane, ela começa uma paquera lá com o Luciano, que era um garoto bem bonitinho, ela não era boba. Só que ele nem percebe assim essas paqueras, mas ele entendeu que ela poderia ter porque ela era muito descolada e falava com todo mundo e tal, que ela poderia ter um programa de rádio que seria Circulando com Mariane. No dia, né, e esse é com você, deixa eu retomar, era com o Luciano, mas aí quando os outros entravam, isso acontecia com todos. Então eles tinham que se olhar muito entre eles. E aí às vezes é com você, Mariane, e aí a Mariane falava, e aí isso virou um jogo entre eles e uma capacidade interessantíssima deles conseguirem se ler. Ler o que o outro estava com dificuldade e como que eles poderiam ajudar nessa dificuldade, né? A capacidade de, através dessa... Tinha lá, eles queriam fazer a apresentação, eles precisavam se olhar. Então, na feira, no dia da feira, foi muito frustrante para mim, conto isso para vocês, acho que eu nunca contei para a equipe, porque a Mariane não foi, e ela ia apresentar um programa, e eu fiquei assim, não acredito, quase, por que ela fez isso comigo? E aí os meninos, na hora, falaram assim, já está tudo certo, a Jennifer vai fazer. Tipo, era um problema meu, né? Eles estão acostumados a improvisar, assim. E isso também foi um momento que eu aprendi muito. A feira foi muito legal. Os nossos meninos, eles eram nitidamente meninos que tinham marcas subjetivas importantes. No jeito de andar, no jeito de se vestir, no jeito de falar. E eles foram a sensação assim, da feira, porque os outros meninos não apresentavam essas marcas. E aí os outros meninos queriam também experimentar a rádio. E aí eles experimentaram um pouco, sendo o fone para ser o DJ. Eles foram experimentando esse lugar e a rádio passou a ser um espaço meio que... A rádio começou a contar o que estava acontecendo nas outras tendas. Então, na tenda tal, está acontecendo não sei o que. Não estava isso no script, e aconteceu. Os nossos meninos foram a sensação do momento, assim, eles experimentaram tipo, os astros mesmo. E foi muito legal. Né? Assim, foi muito legal para a gente também, porque a gente está acostumado a ver esses meninos muito desacreditados. Assim, eles eram a sensação. Que transtorno mental o quê? Assim, teve um que dançou, eu filmei isso, uma pena, podia ter trazido.
Ele dançou lá, o Silvinho dançou lá no meio e tal. O que aconteceu? O Silvinho não fazia parte da rádio, mas ele começou a pegar o microfone e batia na mesa. Ele é assim, batia, tal, quebrou uns 2. Depois, né, caiu o cabo, a gente não tem microfone sem fio, a coisa é toda no improviso. E aí o referência dele falou, eu acho que você quer participar. Na verdade, ele queria pegar o microfone para abençoar todo mundo, porque, para ele conta isso. O pastor é abençoado porque ele tem um microfone. Então, também a representação dele de uma pessoa importante, que é o pastor. E as pessoas começaram a pensar, a equipe, essa leitura importante desse técnico, né, que conseguiu dizer, eu acho que você também quer, foi trazida em discussões de equipe. E aí, aquela coisa, né, não vai dar certo, não vai dar certo. E ele foi, e deu muito certo. Ele é um menino que teve uma vez, no Fora Valêncios, numa das vezes do Fora Valêncios, que aqui em São Paulo, todo dia, 18, a gente ia para Paulista, durante alguns meses, né? Uma das vezes eu fui com ele e ele sumiu, assim, coisa de 2 minutos. A gente saiu de Parelheiros, ele vem comigo aqui na Paulista, ele some do meu lado. Eu quase morri, quase. Aí depois outras pessoas de outros CAPs viram que tinha um menino meio estranho andando sozinho, cataram ele, perguntaram lá, e eu falei, é esse mesmo, é nosso. E aí eu falei para ele, falei para o pai dele que ele não ia mais, assim, que não dava mais para a gente. Eu não tinha mais estrutura de saúde de viver uma situação dessas, de perder esse menino aqui. Ele não tem condição de pegar um ônibus sozinho. Quando teve um 18 de maio, há 6 anos atrás, foi a primeira vez que ele andou de escada rolante, que foi no Grajaú. Ele não tinha ido até o Grajaú, porque a gente foi de trem naquela vez. E ele andou de escada rolante. Ele me conta, a primeira vez que eu andei nessa escada. Então, assim, um menino que tem bastante dificuldade de circulação, inclusive territorial, né, que acontece também na periferia. Ele começou a levar o MP3 dele, o celular, e passou toda a playlist. Ele tem uma capacidade incrível, apesar de tudo isso, conversando com o outro Silvinho, fazendo tudo isso junto lá no meio. Ele consegue fazer o cabeamento. Quando teve o encontro do Enconcaps aqui de municipal, eles foram e assim tinha muita gente. Eu pensei, eu vou perder ele aqui no meio do IMB. E ele ficou o tempo inteiro junto com outro profissional, que é o nosso profissional que tem essa técnica dos equipamentos. Ele ficou o tempo inteiro, ao ponto que a gente falou, vai no banheiro, você já está aqui há 5 horas, vai no banheiro, vamos comer. E não se perdeu, ficou lá, fazia cabeamento. Ele entrevistou o Pedro Gabriel, ajudou na entrevista, foi show. Foi bem legal. O grupo se mantém com a mesma frequência. Alguns adolescentes não estão mais frequentando o grupo. Ele ganhou novos integrantes e vem recebendo convites para participar de diferentes eventos. Nesse processo, foi possível perceber a aquisição de novas habilidades pelos adolescentes, mudanças positivas no sentido de marcar sua existência enquanto ser social, sujeitos de direito, pessoas conscientes de seus desejos. Percebe-se também a melhora da autoestima e do autocuidado, mostrando-se mais comunicativos, abertos ao diálogo. O fato de ser ouvido e se fazer ouvir através do outro, com o outro e pelo outro, traduziu nesses adolescentes o reconhecimento de suas potencialidades enquanto imersos nas relações sociais, com suas limitações, que, trabalhadas, possibilitaram a criação de novas potências. Silvinho, que antes gritava ao falar ao microfone, hoje consegue falar com desenvoltura e fazer entrevistas através de perguntas e respostas. Está mais sereno, atento e adequado às produções que lhe são feitas. Luciano desenvolveu fluência verbal, formula perguntas coerentes com o tema abordado e está mais tolerante às diferenças dos demais. Mariane mantém sua espontaneidade, consegue permanecer no grupo até a finalização. Todos os adolescentes integrantes... vou contar isso.
eles todos tiveram alta, tá? Tiveram alta para a vida, assim. Com exceção do Silvinho, que ele claramente precisa de um serviço de apoio ainda, e ele foi o único que foi para o CAPS adulto, e a gente demorou assim, para mandar também, porque a gente estava com dificuldade, era a dificuldade da equipe de dar alta. Eu queria trazer assim, uma coisa que foi muito importante. Qualquer projeto dentro de um centro de atenção psicossocial que se propõe a trabalhar com horizontalidade, né, a gente trabalha na via da horizontalidade, ele não vai ser unânime. Então, ele não foi um projeto que começou em 2015, com toda a equipe bancando, com toda a equipe investindo. E aí houve muitas coisas que atravessam, né, as relações institucionais, como, por exemplo, o nosso financiamento. Depois eu posso contar para algumas pessoas como eu consegui fazer alguns arranjos institucionais para conseguir alguma verba para comprar um microfone que quebrou, enfim. A gente não pode comprar caixa de som, microfone, mesa, porque é considerado material permanente, e isso tem que entrar por licitação, blá, blá, todo esse processo. Então, foram doações, só que é isso, né? Os nossos meninos têm uma relação diferente com os objetos, né? Então, são objetos novos, e eles se quebravam muito, né? Então, não adiantava ter um microfone de R$50, era melhor ter um por vez de 10, lá do Xing Ling, que eu também não ia ter nota, né? Então, a gente precisa também se adaptar às nossas realidades. Então, a gente precisou fazer alguns acordos, e isso foi causando também na equipe, não na equipe que bancou a rádio, né? Porque eu acho que o investimento vem pela via do desejo. Foi trazido, vocês estão pagando para trabalhar, né? Isso foi motivo de muita discussão técnica, assim. E aí eu não tenho, assim, eu estou há 20 anos na saúde mental, né? Sempre trabalhei com saúde mental, desde a época da faculdade, militando, e assim, cansei de fazer bolo em capa sem ovo. Agora está na moda, né? Mas na época era só porque não tinha mesmo. Nem tinha Bela Gil. Bela Gil estava engatinhando nessa época. E é isso, né? Assim, tem coisas que a gente vai reivindicar, a gente tem que se organizar politicamente, mas tem coisa que não vai dar, e você vai escolher em ficar sentado, reclamando, dizendo que temos que deixar a falta. Gente, falta tudo. Vai faltar. Então, esse profissional, ele tinha lá uns equipamentos, porque ele já foi DJ e tal, ele trouxe uma rádio, uma caixa que é bem barata, não é caro. Se alguém quiser fazer uma doação de R$100, compraria a caixa. Dá para comprar hoje pelo LX, essas coisas, mas ele trouxe, ele levou. Uma mesa analógica pequena, os 2 microfones. Atualmente, como a gente nunca sabe se a gente está ou não com o microfone, porque é sempre... todo dia a gente não está funcionando hoje. Quando tem evento, a gente tem um grupo de WhatsApp dos trabalhadores. Gente, a rádio vai ter evento semana que vem. Quem pode trazer microfone? Aí cada um traz o seu de casa, empresta. Se quebrar, quebrou. Sinto muito, vamos sobreviver a isso. Ok, né? E a rádio, ela passou por vários momentos. Assim. Hoje, ela é uma oficina bancada por toda a equipe. Não são todos os profissionais da equipe que a conduzem, mas eles conduzem adolescentes para lá, investem muito junto com todos. Por um tempo, os adolescentes não queriam mais fazer a rádio como auditório, se apresentar e tal. Eles ficaram fazendo mais... Eles queriam utilizar esse grupo como um espaço de expressão, e eles começaram a contar muito sobre a questão de automutilação e tal. Hoje, ela já voltou a ser uma rádio. Então, assim, esse, para mim, também é uma resposta da equipe da questão do protagonista, né? Ela se mudou, e tudo bem mudar. E tudo bem ser flexível. Mudou o horário, mudou o dia. Agora está no final do serviço. A gente funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Ela começa às 4h30 da tarde, às vezes às 7 horas. A gente precisa baixar a porta, literalmente, do CAPS. E, gente, acabou, vamos embora. E aí, agora eu vou ler para vocês por que a gente utilizou esse termo, Quem é o Dono da Voz, é baseada na música do Chico Buarque, né? Então, a gente faz alusão à letra da música, A Voz do Dono e o Dono da Voz, de Chico Buarque, onde, em diferentes momentos, os coadjuvantes,
que por vezes refletiam sobre o efeito deste processo nos protagonistas, se amparavam na arte em Chico, para entender o lugar da voz desses adolescentes. Chico, de forma única, consegue expor em sua letra as vozes "Deus só deu seu dó". Não só uma nota musical, o dó, mas para a equipe coadjuvante refere o lugar social, vulnerável e desacreditado destes garotos de Parelheiros. Assim, ao voltar ao sentido da oficina, da rádio Capzi Aquarela Parelheiros agora, que se deu ao tratar-se de um dispositivo para dar lugar à produção de novas linguagens e à possibilidade de novas significações dos discursos e narrativas, pôde-se então afirmar que a voz ganhou seu dono, e assim hoje sabemos quem é o dono da voz. E disse, Chico disse: "Minha voz, se vós não sereis minha, vós não sereis de mais ninguém". É isso.